4 pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo. E querer que todo mundo acredite na mesma coisa é, no mínimo, papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. E eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então, para de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? Gratidão. Esse poema, ele nasceu de uma reflexão minha sobre o quanto é necessário a gente incorporar valores humanos nas nossas práticas de fé, como o respeito, por exemplo. E eu acredito que as religiões, na verdade, elas deveriam aflorar na gente essas coisas. Aflorar na gente as nossas virtudes, aflorar na gente os valores humanos que faz a gente ser uma família na Terra. Então, esse poema ele nasceu disso, para falar que a gente pode se unir, que todo mundo tem direito de ser o que é e que está tudo bem, e que a gente não precisa brigar por isso. Eu acredito que a gente pode aprender com todas as religiões e com todas as filosofias de vida do mundo, se a gente quiser aprender. O único problema, na minha percepção, é quando essas ferramentas que deveriam ser de desenvolvimento humano, elas começam a ser ferramentas de manipulação social. Isso é perigoso, e a gente tem que ficar atento com isso. Mas é muito fácil a gente perceber quando a gente está indo por um caminho de evolução ou quando a gente está indo por um caminho que nos atrasa. Num caminho que te atrasa, você vai ter intolerância, você vai ter preconceito, você vai ter raiva, você vai ter ódio, em nome de um Deus ou de deuses. Num caminho que te evolui, a gente vai ter união, a gente vai ter respeito, a gente vai ter consciência, a gente vai estar junto, a gente vai se tornar uma família. Então, eu acredito que tudo depende de como a gente vai agir diante dessas coisas. Esse poema, depois que eu publiquei ele, aconteceram coisas muito maravilhosas comigo. Por exemplo, eu estou aqui, e muito feliz de estar aqui. E eu conheci muitas pessoas, eu fui a muitos lugares e pretendo conhecer muitas outras pessoas, e por causa desse poema. Então, eu acredito que era uma mensagem que precisava chegar, de alguma maneira, até as pessoas. E isso é muito bom. E sempre quando as pessoas vêm falar comigo sobre esse poema, elas falam algo tipo, nossa, eu não sabia que tinha gente que pensava assim no mundo. Nossa, mas se todo mundo no mundo pensasse como você, né? Ou tipo, te ouvir me deu esperança. E eu fico muito feliz e muito agradecida por poder dar esperança para alguém, de algum jeito. Mas eu acho que todo mundo no mundo não tem que pensar como eu. A gente tem que estar unido no respeito. Só isso. E quando essas pessoas vêm falar isso, eu fico sempre me perguntando, o que será que faz a gente perder a esperança? O que será que faz a gente parar de acreditar que mudanças são possíveis, que mudanças são reais? Se a gente não tivesse esperança, um evento como esse não teria sentido. Então, as mudanças são reais, são possíveis, mas nós somos agentes ativos nas mudanças que a gente quer ver no mundo. Então, se você quer ver mudança no mundo, você precisa fazer alguma coisa para as mudanças acontecerem. E nos meus textos, nos meus poemas, eu gosto de falar de temas que são importantes para mim e que eu acredito que têm uma relevância para as outras pessoas. Então, educação, religião, arte são assuntos que me interessam muito. Tudo que tem a ver com desenvolvimento humano, tudo que eu acredito que melhora a gente me interessa muito. Então, eu vou recitar para vocês um trechinho de um outro poema meu. No educar para florescer, eu quero ser a paciência, porque eu sei que a educação é uma forma de resistência. Eu não vou mudar o mundo porque sei fazer um verso. O mundo muda a todo instante. A transformação constante é uma lei do universo. Mas se em tudo que focamos aumenta a proporção,
Eu vou focar no bem, na lucidez, na razão. Eu não vou me deixar levar por essa realidade em distorção que diz que deve esconder-se aquele que está fora do padrão. Porque o padrão é um quadrado onde a natureza não cabe. O poder que me criou, criou a flor, criou o pássaro, criou a árvore. Do lado de fora, eu posso até fazer o que o sistema quer de mim. Mas no meu interior, o pássaro que bate asas vai querer voar até o fim. E eu desejo que voe. Grata.